extraordinário, né? Sobre viver o extraordinário, né, de Deus para as nossas vidas. E aí, semana passada, nós vimos alguns homens da palavra do Senhor para nos orientar, para trazer direção ao nosso coração. Não será diferente hoje. Hoje nós também vamos ver algumas pessoas, alguns homens e mulheres que estiveram ali, sendo um canal da bênção de Deus e nos trazendo um norteador de como viver o extraordinário, como viver aquilo que Deus tem para o nosso coração e entender que, muitas vezes, o que nos falta é atenção. E terminamos a mensagem na semana passada falando disso. Esteja atento aos sinais, porque muitas vezes Deus já está realizando o extraordinário em nossas vidas, mas nós estamos tão distraídos, até mesmo com os nossos problemas, que não estamos vendo o extraordinário de Deus já ocorrendo em nossa vida. E quando a gente não valoriza o que já está em nossas mãos, muito dificilmente estaremos em condições de receber algo diferente da mão de Deus. Se a gente não olhar e ser grato pelo que já tem, muito dificilmente nós vamos conseguir ser gratos pelas coisas maiores que virão. Então, queridos, esteja atento àquilo que Deus já está fazendo. Esteja atento às nuances da vida, que já são coisas extraordinárias, né? Eu estava vindo para cá, um pouco antes, aliás, né, passando um café ali, antes dele fazer o café aqui da igreja, porque foi confeccionado em casa hoje, né, por conta da reestruturação da nossa cozinha. Então, em algum momento, se você pisar em alguma caliça, alguma coisa ali, tá, não estranho, o que houve aqui? Né? Estamos em reformas, então nos desculpem qualquer desconforto nesse sentido, mas logo depois será premiado, né, por uma cozinha bem bacana lá para a gente fazer coisas gostosas e também estabelecer ainda mais tempos de comunhão entre nós, em nome de Jesus. E estava de manhã ali, passando bem rapidinho, porque eu queria revisar a ordem da Assembleia, queria revisar a mensagem, 7h30 da manhã, e estava ali, terminando de passar esse café, quando chegou ao término, né, assim, que eu fui provar um gole para ver, estava bem silente, né, porque as crianças ainda estavam dormindo, a Eli estava se arrumando, e aí quando eu coloquei aquele café no copo, fez aquele barulhinho, sabe? Do café subindo do copo, eu falei, isso é terapêutico. Eu falei, meu Deus, que coisa interessante, né? E já vai do momento que você coa aquele barulho, né, diante do silêncio. E nós começamos a perceber algumas coisas tão simples, mas que nos trazem satisfação. E são essas coisas que trazem alegria ao nosso coração para enfrentar as demais difíceis, né, no dia a dia. Então, irmãos, né, estejam atentos. Mas, para viver o extraordinário de Deus, além destas coisas que vimos na semana passada, tem alguns outros elementos que homens e mulheres de Deus nos norteiam para que a gente possa aprender com eles e vivenciar experiências, vivenciar práticas que eles viveram e que pode ser canal de bênção para a nossa vida. Amém? Então, querido irmão, querida irmã, antes de começarmos aqui, eu quero pedir a Deus que esteja tratando o teu coração, que nada desfoque a sua atenção do Evangelho nesse momento, em nome de Jesus. Então, talvez você esteja com uma demanda aí, lá na sua casa. Talvez você esteja com uma demanda sendo vivida por você e que está trazendo a você agora ansiedade. E você quer entregar isso ao Senhor. Então, quero convidar você, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos e entregar essas coisas ao Senhor. Aplique esse tempo precioso na presença de Deus. Fale com o Senhor. Diga, olha, Deus, eu estou um pouco ansioso. Eu estou com algumas situações da minha semana que estão deixando meu coração aqui acelerado. Eu peço ao Senhor que me tranquilize. Quero ouvir a tua voz e que essa tua voz me traga orientação, inclusive para vivenciar essas demais coisas. Peço por questões de saúde, talvez seja o seu caso. Peço por pessoas que ainda não conhecem o Senhor, da minha família, e que quando chego aqui lembro delas e o meu coração se aperta. Talvez seja esse o seu caso. Vamos apresentar essas coisas diante do Senhor, para que Ele esteja atuando nessas coisas e nos colocando à disposição do Senhor para que Ele faça o que Ele deseja também através da nossa vida? Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno, louvado e exaltado seja o Teu nome. Que em nome de Jesus, o Senhor neste momento, a Deus, ministre no coração de cada um de nós, dentro daquelas situações
adversidades que estão, Pai, nos deixando neste momento, com o nosso coração, Pai, apreensivo. Que em nome de Jesus o Senhor entre com a sua provisão. Em primeiro lugar, em nosso coração, tendo a consciência que o Senhor é o nosso Deus. Mas em segundo lugar, ó Deus, atuando nestas circunstâncias, de maneira extraordinária, sobrenatural, se assim for da tua vontade, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, mas também, Senhor, tocando corações, do outro lado lá, disso que está deixando o nosso coração aqui, irrequieto, ansioso. Enfim, entra com a tua mão poderosa sobre estas circunstâncias para nossas vidas. E Deus, nós queremos assumir um compromisso de te exaltar através da tua resposta, porque o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o poder e a majestade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor. Aleluia. Tranquilize seu coração e vamos meditar aqui. O extraordinário de Deus, quando olhamos para o texto sagrado, ele se manifesta através das pessoas que, de maneira irrestrita, obedeceram a sua palavra. Eu creio que você sairá daqui chocado, e eu dou glória a Deus por isso. Porque a palavra de Deus, durante o momento da pesquisa aqui dessa mensagem, me trouxe alguns textos que eu ficava observando de maneira fragmentada, e eu coloquei eles em sequência aqui, e você vai ficar chocado. Mas eu fico feliz novamente por isso, porque é uma oportunidade que nós temos de olhar a perspectiva da nossa vida à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Então, irmãos, estes homens e mulheres, nós vemos esta atitude deles em direção à obediência e a forma que eles buscaram obedecer ao Senhor, que, por sua vez, entrou com a sua provisão, muitas vezes natural, mas, da maioria das vezes, de forma extraordinária. E hoje, nós temos muitas pessoas buscando também, né, o extraordinário, né, portas abertas, transformação, melhores salários, né, um casamento perfeito, né, filhos aí inteligentes, crentes, né, tal, decididos a ir ao campo missionário, né, nós queremos coisas especiais como essas, né? Mas muitas das vezes a vida não está caminhando numa direção de quem que está semeando para que essas coisas aconteçam, é ou não é? Uma vez, aqui na nossa igreja, chegou, uma vez, né? Dezenas de vezes, né? Chegaram pessoas em nossa igreja, onde elas estavam querendo que Deus atuasse nas suas vidas. E aí, meus irmãos, um caso foi bem interessante. Esse rapaz, ele chegou na nossa igreja, começou a frequentar, ele e a sua namorada, daí soube que a namorada, inclusive, era filha de pastor também. E aí começamos ali um processo discipular, tentando entender ali as demandas deles. Eles, com muita dificuldade, né, no seu tempo, não podiam, né, os horários, né, a coisa não batia muito ali, mas estávamos procurando caminhar, porque o rapaz que o evangelizou, né, o trouxe até aqui. E a experiência que ele tinha eram de igrejas mais pentecostais. Ele chegou aqui, ficou um tempo, procurei acompanhar, e mandava recado, avisava dos cultos, marcava encontros para a gente estar juntos. E, enfim, eu sei que, de repente, ele sumiu. Eu perguntei para aquele rapaz que o evangelizou, cadê o fulano? Ele falou, pois é, pastor, é o seguinte, ele ficou meio decepcionado com a igreja. Eu falei assim, é mesmo? Ele falou, porque o senhor não entregou nenhuma revelação para ele. Ele falou, que igreja é essa? Que o pastor não me entregou nenhuma revelação ainda, né? Que ele gostava de ir nos lugares onde as revelações eram entregues, né? Ele ficava emocionado com aquele ato extraordinário, sobrenatural ali, e ele veio aqui buscando a mesma coisa. Ele é um exemplo de vários outros, né? Nenhuma profecia foi entregue para mim lá do púlpito, ó, você que está sentindo isso, sentindo aquilo. Ele não falou nada disso. E ele entendeu isso como não ter poder. Ele não compreendeu que a palavra de Deus, ministrada de púlpito, ou num estudo bíblico, ou na escola bíblica, já é a máxima revelação de Deus para a nossa vida. Ele não compreendia isso. E sabe por que não, irmãos? É bem mais complexo do que imaginamos. É porque, na realidade, complexo de viver, mais fácil de entender. Na realidade, ele descobriu, querido,
Como é que vocês estão? Vocês estão em santidade no relacionamento de vocês? Ele falou assim, não, a gente vive como namorado, né? Pô, você é filha de pastor, né? Pô, aí complica, não falei isso para ela, tá? Mas pensei. Então já complicou, então vocês têm que resolver isso aí. Vamos resolver a situação do casamento de vocês? Vamos ver isso aí. Vamos concluir o discipulado? Nunca dava tempo. Então, querido, sabe o que é? O desejo do sobrenatural, o desejo de receber essas experiências de Deus, é, na realidade, para autenticar o meu desejo de não concluir processos. Eu preciso dessas coisas. Se eu entendo que viver a palavra de Deus está vinculado a um processo, as coisas mudam de figura. E eu entendo que é momento a momento, alegria por alegria, sofrimento por sofrimento, né? Fogo, é glória, né? É a renovação do meu ânimo, é a comunidade chorando comigo, é a comunidade sorrindo comigo, é às vezes a comunidade apática às minhas necessidades, mas eu continuo no processo caminhando. É isso que não se quer. Eu quero a cura para a doença que me trouxe até aqui. Eu quero que isso pare de incomodar a minha mente como incomodou. Assim que parou de incomodar, eu volto para a minha vida, para o meu padrão. E é isso que Deus não quer. Deus quer filhos obedientes, que o compreendem no aspecto relacional, diário, constante. E aí tem alguns homens da palavra do Senhor que viveram assim. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, 8 a 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Vamos agradecer ao Senhor? Pai Santo, obrigado por este primeiro texto da Tua palavra que lemos aqui nessa manhã, que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe através desse texto, através da atitude de Abraão e da maneira que ele viveu, e que possamos tirar aqui uma lição para a nossa vida, e que o Senhor se alegre nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Abraão, conhecido de vocês, pai da fé, recebe um privilégio tremendo em um dos momentos que Jesus ilustra o céu e o conforto celestial. Ele usa o seio de Abraão como um exemplo deste lugar de conforto. Olha o nível, o naipe, como dizem lá no mundo, da espiritualidade deste homem. Então, este é o cara que nós estamos falando. Cheio de problemas, né? Um desvio ali com mentira, né? Uma falta de confiança em Deus, deixando a sua esposa tomar uma decisão ali que trouxe consequências até o dia de hoje, né? Que foi o surgimento do povo que hoje em dia persegue, né? Aí o que restou dos judeus, que também já não são mais puros, porque afinal de contas houve muita mistura, né, através do tempo, mas hoje são aqueles, né, que se intitulam os islâmicos, né, aqueles que seguem Maomé, são aqueles que entendem que o filho da promessa, na realidade, foi Ismael, não Isaac, né? Então, por isso que eles têm essa luta, que, segundo o texto sagrado, vai até a volta de Jesus, irmãos. Então, mas ele obedeceu quando Deus lhe deu uma palavra num momento mais difícil. Foi sair da sua terra, da sua parentela e seguir a orientação do Senhor, deixando para trás algumas coisas. Leva apenas Ló consigo, seu sobrinho. Não era essa a orientação, tanto que esse cabra dá trabalho para ele lá na frente depois, né? Mas Deus é gracioso que até nesta falha, né, digamos assim, de Abraão em levar seu sobrinho, nos trouxe muitas ministrações para a nossa vida. Os atos de desobediência de Ló e os atos de obediência de Abraão, as consequências na vida de cada um deles ministram na nossa vida.
Mas, meus irmãos, o que aprendemos com ele aqui? Ele recebe uma palavra, né? Sai da tua terra. Então ele rompeu. Ele rompeu com aquela área de conforto onde ele estava. Ele rompeu com a sua família e ele sai iniciando um processo de obediência pela fé. Pela fé. E é maravilhoso. É maravilhoso descobrir, depois, lá na frente, você vê que o propósito de Deus era levá-lo a Canaã. E você volta, depois, lá em Gênesis, e você vê que o pai dele se levantou com o objetivo de ir para Canaã. Queridos, lembre-se disso. Você pode achar que você quer algo melhor do que o que Deus quer para você. Você pode achar que quer algo melhor do que o que Deus quer para você. Mas não tenha dúvida disso. Você vai dar voltas, dar voltas, dar voltas. Quando você reconhecer o Senhor nos seus caminhos, Deus te levará não só para onde você queria ir, mas para um lugar muito melhor do que você imaginava. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e foi isso que aconteceu. Ele acaba indo para o lugar do sonho da sua própria família. Mas não sabia que isso iria acontecer. E ele sai. Ele não tinha consciência que ele seria pai de multidões, como espiritualmente somos dessa descendência que foi uma promessa de Deus para a sua família. Ele não sabia de tudo isso. Mas hoje eu e você, de certa forma, por herança, somos também descendência de Abraão no aspecto da fé. Olha aquilo que Deus prometeu, as estrelas do céu, areias da frente do mar, tudo se cumpriu. Mas esse homem foi um homem de fé tremenda, que ele não se importou se ele veria todas essas coisas. Não foi isso que o motivou. Porque o judeu tem esse negócio legal, que se cumprir na minha família, está valendo, se cumpriu em mim. E se cumpriu, irmãos. E qual foi aqui? O grande fator para que o ato de cuidado extraordinário de Deus agisse na sua vida? Obediência, querido. Obediência irrestrita daquilo que Deus mandou ele fazer. Na essência, o mais grave, o mais difícil, ele fez largar a sua terra, a sua parentela e ir sob o comando de Deus para viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Viver o extraordinário exige de nós, muitas vezes, dizer um sim para Deus, antes de entender o processo. Dizer um sim para Deus, antes de entender todo o processo. Baseado na sua palavra. Cercado, obviamente, de uma certa segurança, não somos inconsequentes. Lembro que um pastor amigo, eu acho que eu já falei para vocês aqui, fui pegar um conselho com ele, porque ele pastoreando uma igreja de mais de 2.000 pessoas. Falei, queridão, seguinte, eu estou com uma situação aqui na linha da homossexualidade e você já lidou muito com isso. E você é um cara, ele não é tradicional, né? Você é um cara mais de cabeça aberta, né? Ele me veio com essa, né? Falou, pastor, é bacana a gente ter a mente aberta, só o cérebro não pode cair da cabeça. Então, mais uma para a minha agenda aqui. E conversando com ele, né, sobre a vida espiritual e essa caminhada com Deus, nós vemos que, neste processo da obediência, sim, nós precisamos abrir os horizontes, né? Abrir a nossa mente para aquilo que Deus vai fazer, mas sempre baseado na palavra de Deus, não deixando o cérebro cair, né, da nossa cabeça. Isso também é importante, né? John Stott disse, crer também é pensar. Crer também é pensar. Deus tem um compromisso com a sabedoria. E você sabe disso. Quando você ouviu, né, quando você ouve o Cortella, quando você ouve o Karnal, quando você ouve o Luiz Felipe Pondé, quando você ouve não sei se é a Ana Maria Galvão, não, é uma filósofa maravilhosa. Quando você ouve esse povo, você fala, que engraçado, o que eles estão falando ali bate com o nosso entendimento do Evangelho também. É ou não é? É muito raro você ouvir a fala desses filósofos aqui mais midiáticos, muito raramente você diz, agora eu discordo dele. É ou não é, irmãos? A gente ouvia de manhã a Roseli Saião, né, já falei várias vezes aqui. A gente ouvia de manhã, falava, essa mulher só acerta, rapaz. Tem um negócio que ela fale que não bata com os princípios do Evangelho. Sabe por quê?
para você se libertar e entender que tudo que de fato é sábio nasce do Pai das luzes. Tudo que tem sabedoria nasceu de Deus, irmãos. Se é sabedoria real, se vai trazer de fato bem-estar, se vai preservar a integridade do ser humano, no aspecto moral, ético e tudo mais, nasceu do Pai das luzes, não importa a boca de onde saia. E é por isso que é assim. Por isso que nós podemos ouvir com tranquilidade, e o apóstolo Paulo nos diz, e retém o que é bom. Obediência passa também por buscar, sim, conhecer. A confiança de um filho em lançar-se ao colo de um pai não acontece com um desconhecido, né? É o pai que está ali na frente. E por que o filho pula? Porque o conhece do processo relacional. Sabe que ele já trocou a fralda dele, já alimentou ele. E quando é necessário pular, ele pula. Porque ele conhece do processo de relacionamento. E é esse relacionamento que Deus quer ter conosco, mas também quer que a gente pule. Obedeça a sua palavra. É isso que ele fez. Meus irmãos, baseado nisso, ele fala de família. E é aqui que eu digo que você vai ficar um pouco escandalizado nessa manhã. Irmãos, mas antes de te escandalizar, eu quero te escandalizar de um outro jeito. 1 Timóteo 5:8. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente da própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Uau, né, irmãos? Que palavra. Podemos ganhar o mundo para Jesus, né? Mas se não houver genuinamente um amor, e se a nossa casa não foi a primeira visitada, na expressão da nossa fé, o texto sagrado diz que a nossa fé, na realidade, ela é inexistente. E o texto sagrado, através do apóstolo Paulo, nos diz que nós somos pior que descrentes. Dito isso, que você precisa cuidar da sua família, você deve, expressar fé aos seus entes queridos. Você deve ser aquele filho, aquela filha, não que fica dependendo dos outros irmãos para cuidar dos seus pais quando enfermos. Você deve ser o primeiro a se colocar como cristão à disposição. Conversar com seu cônjuge sobre isso. E falar, amor, o que você acha? Mãe está precisando, pai está precisando, a avó está precisando. O que você acha disso? Não, vamos socorrer. É a nossa vez. E vamos pedir a Deus que nos dê jeito. Talvez algum dos dois vai ter que abrir mão do seu trabalho para fazer isso. E crer que Deus vai sustentar. E cuidar. Em nome de Jesus. Quantas situações na nossa igreja. Vimos familiares aqui, chorando, porque tinham 6 irmãos, 8 irmãos. E uma família apenas se dispôs a cuidar dos seus. Lares professando a fé cristã. Em nome de Jesus, não seja assim com você. Não seja assim comigo. Não seja assim com os meus filhos. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, isso. Mas, irmãos, depois de entender o meu dever, sim, e mais um detalhe. Mamãe morando em casa, papai morando em casa, aquela casa já tem uma rainha. Que no meu caso, não tem os meus sogros, meus pais, mas no meu caso é Eli. E agora os meus pais se tornaram como os meus filhos. E eles precisam entender. E quem manda ali agora é ela. E eu. E nós vamos cuidar deles. Esses limites precisam ser estabelecidos no processo do cuidado. Para que eles não se achem os pais que coordenam aquele lar. Agora eles estão, na realidade, na condição de filhos. Amados, cuidados, mas agora eles são nossos filhos. Isso precisa acontecer, esse diálogo, para que problemas e separações não venham a acontecer por falta de sabedoria. O cérebro não pode cair da nossa cabeça. Mas, meus irmãos, falamos sobre família, mas Jesus vem e nos diz algo. O apóstolo Paulo ministrou isso aqui, e eu sei que ele está baseado no que nasceu no coração de Cristo, porque no Antigo Testamento, um filho
que desobedecesse aos pais e trouxesse prejuízo aos seus pais, ele era digno de apedrejamento. Então, o apóstolo Paulo está correto quando ministra isso. Mas olha o que Cristo fala. Marcos 10, 29 ao 31. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus exige uma entrega irrestrita. Jesus exige uma entrega radical. Marcos 3, 31 ao 35. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus tem algo em relação à sua igreja, ao povo espiritual reunido em seu nome, que essa é a igreja verdadeira. Nós não temos como saber quem são estes que estão unidos espiritualmente neste lugar, mas Cristo sabe. Essa igreja, ela tem soberania no seu propósito maior que a minha família. A igreja pode exigir de você algumas coisas. Cristo pode ir além daquilo que você possa imaginar, em entrega, submissão à sua vontade. E você precisa estar ciente disso. Isso não tem a ver com a Igreja Batista Jardim Maracanã. Isso tem a ver com o chamado de Deus sobre a sua vida. É maior que a sua esposa, é maior que os seus filhos, é maior que os seus pais. E se você não tiver isso bem claro na sua mente, você pode deixar de abençoá-los da maneira correta. Mas não parou por aí, queridos. Vamos lá. Mateus 10, 35 a 37. Pois vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Vou ler novamente. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sobra alguém hoje em dia nessa congregação, olhando os critérios estabelecidos pelo próprio Cristo. Quando a palavra é muito severa, eu costumo pensar, mas foi Paulo que falou. Essa foi Pedro. Esse foi João. Aqui foi Jesus. Porque ele estava ciente que quando as pessoas professassem a sua fé dentro de uma cultura judaica, eles sofreriam perseguições, tanto do Império Romano quanto da própria religião. Mas o princípio estabelecido para eles é o mesmo que vale para nós, irmãos. Quantos de nós já arrumamos, minha esposa está grávida, não vai dar. A criança está pequena, é melhor esperar. Não, a família agora está muito grande, está complicado. Não, minha esposa fica meio chateada. Meu esposo não gosta. E não tem a ver apenas com a vida relacional, mas ouvir a voz de Deus e seguir o seu comando. Quer ver o extraordinário do Senhor? Irmãos, o nosso discipulador lá em casa, discipulou a nossa família toda, o irmão Adão. A esposa dele se converte, catolicismo arraigado, ela se converte. E ela está indo até a igreja, saindo. Fadão, a comida está pronta, é só você esquentar, carne, está tudo ali, já dei banho nas crianças, estou levando junto, pode resolver. E ele falou assim, não, hoje você não vai.
Vou. Ele falou assim: hoje você não vai. Adão, se você atirar em 5 segundos, e não sei quanto tempo vai levar, estarei nas mãos do meu Senhor. Se você não atirar em 10 minutos, estarei na igreja. Não foi um caso que ouvimos de longe, irmãos. Foi aqui, neste lugar. E esse homem, face à fé da sua esposa, o que leva uma mulher a tomar tal atitude em relação ao seu Deus? E esse ato de fé fez com que esse homem se convertesse, e a igreja do Jardim Maracanã, de 20 e poucas pessoas, alcançou perto de 80 pessoas, não cabia na capela na época. Foi o maior crescimento batista, proporcionalmente falando, aqui de Curitiba e região. E ele fez parte disso, como evangelista que era, depois de convertido. Por quê? Alguém entendeu que Cristo é maior do que a Eli para mim, do que os meus filhos, do que os seus filhos e o seu esposo ou sua esposa. Mas ele não para aí. Mateus 19, 29 a 30. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou filho, ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes mais, e tanto que herdará a vida eterna. Mas muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Lucas 14, 25 a 27. Uma grande multidão acompanhava, e ele, vendo-a na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 12, 51 a 53. Vocês pensam que eu vim para trazer paz ao mundo? Pelo contrário, não vim trazer paz, mas divisão. Pois daqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão umas contra as outras, e 2 ficarão contra as outras 3. O pai ficará contra o filho ficará contra o pai, a mãe ficará contra a filha, e a filha ficará contra a mãe. A sogra ficará contra a nora, e a nora ficará contra a sogra. Lucas 14, 26, 27 e 33. Se alguém vem a mim e não me ama mais, que ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu seguidor. Quem não carrega a cruz e não me segue, não pode ser meu seguidor. Portanto, qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu seguidor. Lucas 18, 28 a 30. Então Pedro disse: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, quem, por causa do reino de Deus, deixar casa, mulher, irmãos, pais, filhos, receberá muito mais neste mundo e no mundo futuro, e receberá a vida eterna. Irmãos, eu não vou tratar os outros 2 tópicos porque não dá tempo, mas o desafio que Deus coloca em meu coração, e o desafio que Deus coloca em seu coração, é que Cristo, de fato, esteja no centro do teu coração, no centro das suas decisões, das suas escolhas. Em nome de Jesus. É chocante, né? Que bênção que o apóstolo Paulo vem e nos traz equilíbrio, dizendo que precisamos amá-los também, mas que Cristo nos mostra a maior expressão de amor que podemos dar aos nossos entes queridos. É expressar a nossa fidelidade a Deus, não a nossa religiosidade, mas a nossa fidelidade a Deus, o nosso amor genuíno pelo Senhor, o nosso ato de obediência com prazer. Vamos logo, né? Senão o pastor pega no nosso pé. E o filho vendo: o pastor é o xarope daquela parada lá. Vamos logo, querido. Vamos chegar logo lá, porque afinal de contas, nós vamos cultuar o nosso Deus. Mas a criança também está vendo. Irmãos, são atos diários nossos, constantes, que vão trazendo essa resposta aqui, de fidelidade. Cristo, depois de todo esse ato radical da maneira de ele tratar os seus próprios familiares, tem a sua mãe como uma das suas principais discípulas.
E tem também entre seus irmãos aqueles que iniciam a caminhada da igreja do Senhor, porque viram, através da obediência irrestrita do Mestre, algo que valia a pena ser obedecido, e obedeceram para o louvor e glória do Senhor. Há uma história, para a gente encerrar, de verdade. Há uma história de um hino que aconteceu, um pequeno incidente, olha que coisa interessante. Quem conta é alguém chamado Daniel Towner, de um estado da Pensilvânia, chamado Roma. Diz que Moody estava pregando na cidade de Corktown, Massachusetts, e quando ele estava ministrando lá, ele estava presente, esse Daniel. E certa noite, em uma das reuniões evangelísticas, Moody pregando com todo o seu vigor, com toda a unção, fala da importância de observar criteriosamente a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. E eu quero convidar a banda aqui à frente. Enquanto isso, e aí, diz que um jovem surpreende a todos, queridos. Surpreende todo mundo. Sabe como? Ele fala assim, olha, eu não tenho muita certeza ainda de tudo isso que você falou, mas eu quero assumir um compromisso aqui. Eu vou confiar e vou obedecer. E aquela palavra ficou no coração deste Daniel, e ele mandou a um senhor chamado John Henry Semmes, que compôs um hino, e que eu quero convidar você a fazer como uma oração nesta manhã, em nome de Jesus, consagrando-se ao Senhor. Eu sei que é muita coisa para você processar, é uma transformação muito grande de comportamento, mas eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a colocar-se diante de Deus, crer e observar a palavra de Deus, em Jesus confiar, tudo que Ele mandar, ser algo obedecido por você, para que você desfrute do cuidado dEle, do extraordinário de Deus, que você seja uma carta viva, o perfume suave de Cristo, lá na sua casa, aqui na sua igreja, aonde você entrar, aonde você sair, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor?